3, ainda tem problema. Tá gravando, John? Isso mesmo, mostra pra todo mundo a verdade. Hello, gente! Tá gravando? Já começou a gravar, porque é isso que você perde, entendeu? Os episódios começam desse jeito aqui, ó. Tava metendo uma ópera aqui do nada. Gente, é porque eu tenho muitas habilidades, vocês não estão entendendo. Não, o convidado tava aqui nem. Como que você falou? Nem por de ouro que você faria isso? Como é? Nem por pepitas, né? Nem com pepita de ouro ele fazia isso. Quem é nosso convidado de hoje? Eu fiz e não ganhei a pepita, isso que é mais triste. Não, tem que ser ele fazer. Tá. Quem é o convidado de hoje? Uai, não é pra dar boa noite? Pode dar, então começa. Então vai, vamos mas lá. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Elo por Elas. A gente está muito feliz aqui hoje. Que a gente tá muito feliz, tô até emocionada, gente. Não, brincadeira à parte, mas agora foi só risada. Eu quis receber o nosso convidado com uma ópera, mas não deu muito certo. Uma energia de muita alegria, de muita risada. Prosperidade. Bom, gente, nós estamos aqui com Valdinei Souza, na verdade, com o vulgo Ney Garimpeiro. Com certeza você conhece essa personalidade aqui de Mato Grosso. Ney, quero agradecer muito a sua presença aqui. A gente sabe o tanto que a sua agenda é corrida. Ainda ficou aqui assistindo episódio. A gente atrasou o episódio, escutando eu cantar ópera. Então, assim, né? Parabéns por nos aguentar, né? Nada. Muito obrigado por estar aqui. Estou feliz. Sou amigo de vocês há algum tempo. Com certeza. Assim, para mim é muito prazeroso chegar aqui, ver vocês felizes, sorrisão no animadas, rosto. Você tá chorando de rir, né, Ney? Esse novo trabalho de vocês, que legal. Obrigada. A gente está muito feliz de você estar aqui. Né, como você disse, a gente tem amizade de longa data. Verdade. Eu lembro como se fosse hoje, com 17 anos, 16 anos e meio, mais ou menos, eu lá em Poconé, na sua casa, tomando chá da tarde, a gente foi fazer rally, lembra? Sim, lembro. Natan era pequenininho. Verdade. E como que o tempo passa, né? Passa. E tantas histórias aconteceram aí nesses anos. Hoje o tamanho dos seus filhos era o tamanho dos meus filhos naquela época. Verdade. Que legal. E eu sou amiga dos filhos dele, né? Principalmente de Jéssica, que é a minha amigona. E eu amo a família de vocês moram no meu coração. A família de vocês é incrível. Lá em casa não podemos nem falar, que todo mundo é apaixonado por vocês lá. E assim, eu principalmente tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelo seu legado, porque você sempre envolvendo, né, toda a sua família nos negócios. Eu vejo, assim, não só os seus filhos, mas você trazendo, né, o seu genro ali junto, incluindo todo mundo. Esse pertencimento não é qualquer um que faz, né? Parabéns. Na verdade, a gente sempre tentou acolher todo mundo. E o genro virou filho, né? Todo mundo aí tá nos ajudando, pessoas, não é? O Vitor, braço direito nosso, muito. Então, assim, trazer todo mundo para perto, isso é muito bacana. Como é que começou tudo isso, Ney? Essa essência de você querer mexer com ouro, né? A parte do garimpo, isso vem de algum lugar? Tem alguém na família? Não tem ninguém na família. Na verdade, a gente veio de uma pobreza muito grande, desde pequeno. Meus pais, meus avós, todo mundo de família muito, muito humilde. Quando a gente fala pobreza, é uma pobreza que pouca gente conhece. Pobreza de vontade de ter um chinelo, de ter um sapato, ter uma calça jeans. Então, assim, nós viemos dessa pobreza. Pessoas muito honestas, mas pessoas da cabeça muito pequena. Então, assim, essa mudança de chave demorou muito para acontecer comigo também. Então, isso veio acontecendo. E nisso a gente conheceu uma cidade chamada Poconé, que todo mundo aqui conhece. Quando eu fui para Poconé, comecei a ver os garimpos lá. E os garimpeiros trabalhar, e muito longe da minha realidade. Mas adorei ver aquilo. Acho que eu apaixonei de primeira mão. Quando eu fui num garimpo, eu já falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Mas era do impossível. E aí começou tudo por Poconé. Mas quantos anos você tinha? Tava com 18 para 19 anos. Começou tudo o quê? Você fala, qual que foi o movimento? Eu, na verdade, fui trabalhar numa loja de Poconé. Vou contar um pouquinho antes aí. Tá. Eu era muito jovem, trabalhava numa loja, perdi meu pai muito cedo. Eu com 16 para 17 anos. E comecei a trabalhar. Já trabalhava com o meu pai. Viajava com ele de caminhão, meu pai era caminhoneiro. E quando ele faleceu, eu tinha uma paixão muito grande pelo meu pai. Eu acho que eu vim descobrir isso depois que eu perdi ele. Então, assim, até hoje eu me cobro muito de abraço. Eu acho que eu sou meio contra abraço. Lá em casa todo mundo fala, pai, o senhor não dá aquele abraço nas pessoas. É porque quando meu pai morreu, eu fui ver que eu não tinha dado um abraço no meu pai. Então eu era muito jovem,
muito criança, e aquilo veio uma sofrência muito grande comigo. Comecei a sofrer muito. Então, assim, tinha que trabalhar. Botar, primeiro, a pobreza. Segundo, para interter um pouco. E aí comecei a trabalhar numa loja chamada Hidromáquinas, Hidronorte. E essa loja tinha uma filial em Poconé. E eu trabalhava de vendedor nessa loja. E o gerente da loja de Poconé ia entrar de férias e colocaria eu de gerente lá por 30 dias. E por sorte minha, talvez, ou competência mesmo, nesses 30 dias nós vendemos muito. E organizamos a loja, os fiados que tinha, tudo. E quando o cara voltou, meu patrão falou, não, o Ney vai ficar morando em Poconé e você vai ficar no lugar do Ney. Aí eu passei a ser gerente dessa loja. Já namorava a Cris, e a Cris muito novinha. Tô falando eu com 17 para 18 anos, a Cris tinha 14 para 15 anos. Aí eu, muito irresponsável, e minha sogra mais ainda. Os pais, né, porque deixou eu casar com uma menina de 14 anos. Imagina hoje sua filha casando, Pois é, na já verdade. pensou? Muito nova. E por que eu quis casar? Porque eu fui para pensar, eu vou ficar em Poconé. Então, assim, aí eu falei com a minha sogra, deixou nós casar na época, e nós mudamos para Poconé. E lá criou essa paixão pelo garimpo. Da loja, virei garimpeiro. Gente, olha isso. Tem quanto tempo já, Ney? Isso já tem 37 anos. 36 para 37 anos. E Ney, eu sei que tem uma história muito de superação, né, Ney? Muita superação. Eu lembro, assim, que Jéssica já me contou de pegar fogo a casa, de perder tudo e ter que começar do zero. Conta um pouco dessa história pra Esse negócio de perder tudo foi a vida inteira. Sempre perdendo. Nós passamos por muitas dificuldades, sabe? Muitas dificuldades. E nisso também envolve a espiritualidade. Então, assim, onde foi nessa mudança de chave? Lá em casa, a gente sempre comenta isso. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, contra nada. Mas nós vivíamos um pouco ausente de Deus. Nós queríamos fazer as coisas da nossa força, da nossa vontade. E isso nós sofremos muito, muito. Porque eu acho que um bom pai, ele bate no filho, para educar o filho. E eu vejo que Deus me puxou a orelha muitas vezes e eu não enxergava. E nesse meio nós mudamos para o Pará. Fomos mexer com a mineração lá e acabei mudando para o Pará. E quando nós voltamos do Pará, que nós tivemos esse encontro mais com Deus. Então, assim, vou falar uma coisa aqui, não quero que ninguém me leve a mal, isso é o que aconteceu na minha vida. Então, lá em casa o pessoal assistia muito filme de terror, eu sou contra isso. Eu acho que o cara não pode deixar o diabo entrar na casa dele. Nem numa imagem da televisão, nem de jeito algum. Então, assim, lá em casa tinha isso, aí ficava aquele clima péssimo, sabe? Uma coisa pesado. Também não tem nada contra, mas a Cris lia muito livro de espiritualidade, como é que chama? Espiritismo, coisas desse gênero. De alguma forma, né? Tava buscando de alguma forma, mas assim, onde nós tinha que procurar mesmo, nós não tava procurando, que é Deus. Né? Procurar Jesus, procurar Deus, procurar a igreja, todo mundo critica, mas assim, quem tá na igreja, você pode olhar que ele é diferente. A pessoa é diferente, a família dela é diferente. Eu não tô falando nem de dinheiro, eu tô falando de espiritualidade mesmo, na casa dela e tal. E chegou um ponto que nós ficamos fracassados ao extremo. Voltamos a estaca zero e devendo muito. Meus filhos foram muito doentes com tudo isso que eu tô te falando. Jéssica sofreu demais. Natan foi muito doente. A Thaís foi um pouco menos. E quando a gente encontrou essa espiritualidade, foi uma grande mudança de chave da nossa vida. Isso. Eu posso falar para vocês um pouco do garimpo. Eu tinha um sonho de crescer desde pequeno. Uma coisa que eu posso falar também, a língua da gente é o chicote da alma. Você pode ter certeza. Eu vi vocês falando aí no outro podcast e tal, mas é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado com a sua boca, muito cuidado com a sua língua, porque o que sai da boca, eu acho que ela tem um peso enorme nas nossas vidas. Profetiza, né? Profetiza. E eu, desde pequenininho, minha mãe conta, e eu também, aquela hora você fez uma pergunta pro Genier, e eu imaginei naquela pergunta. Eu era sonhador desde pequeno. Eu sempre tive sonhos, muitos sonhos. E eu tinha certeza que eu ia ter avião. Desde pequeno minha mãe fala, Ney... Aí falava assim, Ney, como que você vai ter avião? Nós não temos nem condição nem de ter uma calça jeans, porque eu tinha um sonho de ter uma calça jeans. Vou contar uma pra vocês aqui, dar risada um pouquinho em breve. Eu tinha uma vontade muito grande de ter uma calça jeans, porque na escola todas as crianças tinham calça jeans, eu não tinha. E longe de condição de comprar uma calça jeans. E um belo dia, minha mãe, acho que com muita dificuldade, comprou essa calça jeans pra mim. E eu fiquei tão emocionado com essa calça que eu coloquei ela no corpo. E
Eu falei, vou dormir com ela, que amanhã cedo já vou pra escola com a calça. Tanta vontade. E nessa noite ainda eu mijei na cama. Ai, não acredito. De emoção! Com quantos anos você tava? Acho que uns 10 anos, 9, 10 anos. Mijei na cama ainda. Oh. E era aquelas calças bem ruinzinhas, vocês não vão lembrar que vocês são muito novas. Aquelas calças jeans que lavavam uma vez e já desbotava tudo. Aí eu acordei cedo, triste, porque tá todo mijado, e queria que minha mãe passasse essa calça pra mim na escola. E naquela época não era ferro elétrico, igual hoje tem energia elétrica, nada, e era ferro de brasa. Minha mãe falou, você tá louco, nem? Tira essa calça que eu vou lavar e você vai no outro dia. Quer dizer, acabei indo na escola não com a calça nova, já uma calça meio abatida. Que era poucas vezes você lavava uma calça, ela ia. Então, assim, tem todas essas histórias nossas, de muito sofrimento, de muita vontade. Então, quando falava que ia ter as coisas, era uma coisa, assim, longe da realidade. E o povo falava, nem é louco, não já se viu, fica falando essas coisas, que vai se dar bem na vida, não sei o quê. Mas desde pequeno falava? Falava. Sempre, eu só via coisas negativas. E eu li um livro, fazer propaganda aqui de um livro, que eu nunca li na minha vida, eu não sou muito bom de leitura, mas eu li esse livro porque um amigo meu falou, lê esse livro aqui que as coisas vão mudar na sua vida. E o livro fala muito disso que eu tô falando. O livro falava muito assim, você sair do modelo financeiro da sua família, do modelo que o pessoal fala, porque assim, é normal, e a gente tem que ter muito cuidado de falar isso pros filhos, é normal você falar, dinheiro não traz felicidade, vocês já devem ter ouvido essa frase. Sim. Dinheiro não cai do céu. Você tem que guardar. É difícil ganhar. É difícil dinheiro de ganhar. Você tem que guardar dinheiro para os seus dias difíceis. Uma hora que você precisar, você não tem. Vai juntando um monte de crença, né? Vai juntando um monte de crença. Eu tenho umas crenças que é ridículo, não vou nem falar aqui, que eu escutei muito quando era pequeno. Então, assim, isso deu muito trabalho para me livrar disso. E tem crença que até hoje eu não consigo me livrar. Tá vendo? Você acredita? Mesmo eu sabendo, eu acho que eu sou um cara que penso muito nisso, maturidade, eu ainda não consigo me livrar. Então, assim, a gente tem que pensar muito no que fala dentro de casa. Então, eu falo que a língua é o chicote da alma, acho que a gente tem que abençoar muito. Tudo, abençoa tudo que você vê. Chegou na sua casa, abençoa seu esposo, abençoa seu marido, abençoa seu namorado, abençoa sua casa, abençoa seus filhos. Começa a abençoar coisas que você quer para ela no futuro, né? Eu abençoo o namorado da minha filha, que ainda nem apareceu, que ainda vai ter, ou do meu filho. Isso aí você pode ter certeza que vai ter um peso enorme na vida da gente. E depois que eu comecei a fazer isso, as coisas para mim melhorou muito, muito. Lá em casa todo mundo segue isso hoje. E eu tenho sentido, assim, uma energia muito bacana na minha família, dos meus filhos, de todo mundo, dos netos. Mudou o pensamento, né? Mudou o pensamento e mudou a vida financeira. E mudou tudo. E a gente brinca muito até, porque tanto eu falar isso aí, falar pros povos. Então lá em casa, quando eu falo, Cris, para de gastar, eu falo, eu sou rica. Eu sou rica. E que não é verdade, mas assim, é a palavra, né? Ela quer falar, Ney, é o poder da palavra. Sim. Mas você, desde pequeno, você disse que você já falava que você ia ter um avião, né? Ia ter um avião. E era muito longe da realidade. Você falava, eu vou ter um avião. Eu falava, eu vou ter um avião, eu escutava, você é louco. Nós já viu os meninos ficam falando isso aí, não sei o quê. Aí minha mãe voou comigo essa semana. Isso que eu ia falar. Meu aniversário, a gente tava aqui no Manso, e fizemos lá só pra família mesmo. E hoje eu tenho um helicóptero, e eu tirei meu brevet de helicóptero, sou piloto, né? Era um sonho muito grande. E cheguei lá e minha mãe quis voar. O helicóptero tava lá. Minha mãe falou, vou voar com você, Ney. E aí, na hora que ela entrou no helicóptero, que nós começamos a voar, até ela fez uma oração muito bacana dentro do avião, assim, uma profecia. Ela foi falando, acho que foi lembrando as coisas, foi falando, sabe? E profetizando, e foi muito legal que ela falava, Ney, ela falou nessa hora, Ney, quem imaginava aquele menino humilde, pobre lá, sem ter condição nem de estudar, hoje eu poder estar voando no helicóptero junto com você, isso pra mim é muito grato, né? Eu te abençoo muito, um lugar lindo igual é lá no Manso. Falando, hoje nós conhecemos muita coisa e temos muita coisa, Ney, porque vem da sua bênção e tal. Assim, muito legal ouvir tudo aquilo e você ver. E você ter a sua mãe viva, né, Ney? Isso mesmo. Podendo usufruir com você de tudo isso, né? Voltar a ver ela e minha irmã. Minha irmã bem mais velha que eu, e ela ajudou a cuidar de mim desde pequeno. E no estudo ela foi falando, então muito legal isso aí, sabe? Para as pessoas, eu vou aproveitar esse gancho. Claro. Tem muitas pessoas que às vezes buscam na internet formas de sair dessa escassez e de sair dessa dor, sabe, financeira.
a gente sabe que o lado financeiro é algo que acomete muitas pessoas, porque a pessoa, ela faz uma dívida e muitas vezes não é porque ela quer fazer essa dívida, é porque ela quer até melhorar de vida, ela precisa, né? E tem gente que fala assim, ai, cuidado, vai afundar na dívida, e muitas vezes, eu já li muita coisa, eu já conheço pessoas grandes demais financeiramente, são grandes em alma e o que elas fazem pela vida dos outros, que são pessoas que arriscaram, que deram um all-in mesmo, assim, agora eu vou arriscar tudo, porque deram até o que não tinham, né? Para poder crescer, né? Eu escutei, por exemplo, o Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu adoro de paixão, que é do Geração de Valor, né? Ele fala que uma vez ele dormiu na rodoviária, que uma vez ele estava no ônibus e ele estava tão suado e a esposa dele estava junto que ele falou assim para ela: eu te prometo que nós, olha, eu arrepio, que nós nunca mais vamos passar por isso, que nós nunca mais vamos viver isso aqui. E ele hoje é um dos caras, né, mais ricos aí que tem, que prospera e ajuda a vida de muitas pessoas, ensina, é um super vendedor. Então você vê que existe um movimento também de passar pelo vale, sabe? Muitas vezes a única forma que Deus tem de entrar num coração é machucando ele. Um bom pai bate num bom filho. Então assim, vem também, e você, às vezes você precisa fazer isso. Talvez, não é o fundo do poço que vai te jogar, vai dar, é o empuxo, né? Que você vai, a força, e você vai adiante, vai em frente. Então, muitas pessoas buscam e a sua história é uma lição. Porque a sua história mostra para as pessoas também que é possível. Um cara que queria uma calça jeans, hoje você pode comprar quantas calças jeans você quiser, passar ouro na calça jeans, né? Eu vou te contar um negócio disso aí que você tá falando, desse gancho aí. Se você for na minha casa, eu sou um cara extremamente... minimalista. Não, sapato. Você fala, quantos sapatos eu tenho? Porque eu tive muita vontade de ter sapato. Vou falar um número pequeno, uns 500 pares de sapato. Sério, né? Sério, eu sou doente, compulsivo pra comprar sapato. Porque escassez que eu tive lá atrás. Então muitos, entendeu? Faz sentido. Calça jeans também, assim, eu gosto de 3, 4. Normalmente a pessoa gosta de uma roupa a mais, né? Usa mais vezes aquela roupa. Então calça jeans eu tenho umas 5, 6 que eu uso, mas devo ter umas 300. Você tá brincando, achei que você ia falar do minimalista, mas não, por conta da crença, acabou que acaba tendo, compra mesmo. Mais, porque não tinha, eu não consigo me livrar disso aí, porque eu acho que eu passei tanta vontade que hoje eu compro com excesso. E nem uso, acabo dando pros outros depois, entendeu? Vai comprando por... Tanto é que se eu estiver passeando num shopping, eu fico olhando para as lojas de sapato. Loja de sapato, loja de sapato, loja de sapato, e quero entrar, ainda tem isso ainda comigo. E pegando o gancho que você falou aí, de prosperidade, né? Então, assim, eu sei o tanto que é difícil dever, que você tá falando aí, as pessoas dever. Eu fui um cara que devia a vida inteira. Sempre devi muito. Sempre lutando. Porque não tem como você sair do nada e prosperar sem ter dificuldade, sem muitas, né? Sim, lutas, arriscar. Então, assim, eu já arrisquei tudo que eu tinha. Nós passamos uma fase muito ruim da nossa vida, eu te contei. Se for ficar contando história nossa que vai o dia inteiro. Mas pode contar, porque isso aí muda a vida, isso inspira, né? E aí quando a gente estava aqui em Cuiabá, a gente passou por outra crise. Quando eu voltei do Pará, morei em Poconé, foi quando te conheci. Aí mudamos para Cuiabá, já estávamos bem de situação, comprado uma casa no Alphaville, e nós demos um tiro muito grande, que foi quando nós compramos a Salina Mineração. Quando eu falei de comprar a Salinas Mineração, todo mundo, meu pai, o senhor tá louco, agora que nós estamos saindo da crise, estamos vivendo bem, o senhor vai comprar essa... Olha o tamanho, ninguém sabe nem o tamanho da dívida disso e tal. Mas eu comprei. E no final foi maravilhosa a compra. Só que nós chegamos num ponto que perdemos tudo praticamente por causa dessas salinas. A única coisa que nós tínhamos é a casa que nós morávamos, que é a casa que eu moro até hoje. Eu tinha que pegar um dinheiro emprestado e a pessoa me pediu uma garantia desse dinheiro. E eu, na hora, sem problema nenhum, eu tenho certeza que eu estou fazendo, que vai dar certo. Foi um all-in, Fui lá, transferi a casa para o nome de um amigo meu, que ele foi muito simpático de me emprestar esse dinheiro, para pagar um juro aí 2, 3 anos. Então, assim, se desse errado, nós voltava não ter nem casa de volta. Ficar de novo no aluguel e sem ter condições. E nesses 2 anos, teve uma mudança muito bacana, a mineração muito legal, virou uma grande mina aqui no Mato Grosso. Nós construímos ela já existia, a Salinas, mas nós construímos uma sondagem, uma reserva de ouro muito bacana. Virou uma mina que tem 650 funcionários trabalhando. Meu Deus, tá. Nós trabalhamos nela uns 8, 9 anos e eu vendi ela agora para um grupo americano. Então, assim, muito legal. Fizemos sucesso com essa mina, sabe? Você viu que você precisou fazer um movimento aí, né? Sim. Grande. Não. Arriscou demais, né? O que eu sempre falo para as pessoas, se você tem um sonho e você acredita mesmo naquilo que vai dar certo, vai ter dificuldade.
Não vai ser mágico, não vai ser fácil, porque nem na Sim. Bíblia está escrito que é nada fácil. Vai com Mas medo vai mesmo, acontecer. né? Se você tem... Por isso que eu falo, a mente é muito forte. E o que você fala também. Todo mundo fala, meus resumidores que mexem com ouro meu, tudo. Na época nós pegando pouco ouro, muito pouco. E as pessoas chegavam em mim e falavam, Ney, e falavam, e aí, como é que foi hoje? Ney, hoje foi muito fraco. Ney, hoje vai dar mais fraco ainda. E eu só falava uma frase, mas vai melhorar. Vai. Pode ficar tranquilo que vai melhorar. Isso é só uma fase. Isso aí vai melhorar. E nós chegamos num ponto que nós tínhamos que parar a mineração. Vou falar um pouco do ouro aqui, que é o nosso... É forte. Chegou um ponto que nós chegamos no fundo do poço. Nós tínhamos caminhões, nós tínhamos máquina, mas nós tínhamos muitas dívidas e nós não tínhamos dinheiro nem para colocar óleo diesel. E os caminhões começaram a ficar sem pneu, começamos a sucatear um para pôr no outro, e todo mundo desesperado, e eu, sempre otimista, montando uma planta enorme, nova. E meu gerente falando para mim, Ney... O dívida montando uma planta. Montando uma planta enorme. Ney, nós não tem dinheiro para colocar óleo diesel, como é que nós vamos acabar essa planta? Ó, na hora que nós acabar essa planta, é o que nós vamos pegar ouro. Eu falava, pode ficar tranquilo que nós vamos dar conta. Isso nós estávamos devendo para todo mundo. Muito, não tinha essa época do cheque ainda, não tinha onde encaixar o cheque. Tinha, nossa, muito. E aí, montamos. Não, aí chegou um ponto que eu chamei todo mundo, eu fui em casa, orei para Deus e falei, eu tenho que ter uma estratégia que não tem condição. Nós chegamos no final do poço, ninguém vende óleo diesel, ninguém vende mais nada, não podia atrasar salário de funcionário. E eu cheguei na mineração e chamei os meus 2 gerentes, eram 2 minas, nós tinha Santa Clara na época, e a Salinas, falei, ó, chegamos no fundo do poço e nunca falei que nós vamos quebrar, vai dar certo, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos parar. Mas Ney, nós rodando, não tem como dar ouro, como que nós vai parar e vai pegar ouro? Ó, eu quero que você dê férias para todo mundo, quem não tiver férias vai ficar, e nós vamos criar uma estratégia para recomeçar isso aqui, Olha do zero. Porque tem hora que a gente fica cego, o problema deixa você cego. Você não consegue enxergar, você só fica naquele problema. Você tem que dar um recuar, né? Dar um passo para trás. Depois você tem que dar uma parada, analisar e criar uma estratégia. O que é o que aconteceu? Paramos e ficamos só com o moinho rodando. Só para ficar ali enganando. Aí eu chamei um gerente meu, falei, Marcos, é o seguinte, você é gerente hoje, mas eu vou te pedir um negócio. Eu quero que você volta para a escavadeira, você, e vai trabalhar. Eu quero que faça uns cortes. Corte é cortar umas valetas nas propriedades para nós achar alguma coisa nova. Nós temos que achar um filão de ouro. Nós estamos... Não tem, nós estamos cegos. Manda todo mundo para casa e faça isso para mim. Aí ele falou, tá bom. E eu estava tão assim agoniado, e eu fui para o Pará, que é um lugar que eu acabo refugiando lá. Fui lá para o Pará e até desligar do celular, não por causa de cobrança, um pouco de sossego. Sim. E aí, passado, nesse mesmo dia, o cara montou na escavadeira, foi na beira da cerca, na hora que ele foi fazer o corte, ele não andou 1 metro. Achamos um travessão de ouro. Olha muito só. legal. E aí, esse travessão de ouro, ele ligou pra mim à noite, falou assim, eu ligava pra ele, Marco, como é que foi? Falei, Ney, achei um travessão aqui, aparentemente é muito bonito, tem tudo pra dar ouro. Aí eu criei aquela expectativa, ele falou, tirei 10 caminhões de terra pra moer. Falando em caminhão, hoje eu moo mais ou menos 600 caminhões de terra por dia. Então, assim, tirou 10 para testar. Aí eu fiquei lá naquela ansiedade à noite, né, pensando, se der 70 gramas de ouro os 10 caminhões, que seria 7 gramas por caminhão, já tô bem, já vai dar para nós fazer um novo recomeço. E aí eu falei com ele, ele passou 2 dias, já tinha moído a terra, eu falei, e aí, Marco, o que deu? Nossa, se der 70, 80 gramas, tá bom demais, né? E ele me ligou, tinha dado 300 gramas, 285 gramas. Falei, não, estamos bamburrados, falar o nome do garimpeiro. Falei, deu isso aí, Marco? Deu, então bota o moinho para rodar e vamos começar a produzir. A partir desse dia, nós começamos a pegar 1 quilo de ouro, 1,5 quilo naquela época. E aquilo deu uma revolução há uns 8 anos atrás. E aí começamos a pegar ouro, e aí, enquanto isso, acabou a planta nova, e aí, conclusão. O que eu falava aconteceu. O que você falou, lembra? Quando rodou a planta nova, sabe o que aconteceu? Doutor Nathan falou assim, eu era um cara que estava pegando lá 6 quilos por mês, 7 quilos. Nessa planta passou a pegar 45 quilos. 40, 45 quilos. Mas não tinha conta que não pagava. E quando nós paramos, a Salina também. Falei pra Salina, ó, para tudo, vamos dar todo mundo embora, do mesmo jeito, as duas junto. E lá começamos a moer um rejeito. O que é rejeito? Um material que os garimpeiros antigos já tinham moído. Os equipamentos dele eram falhos, então assim, jogava ouro fora. Sim. E nesse lugar também, nós ficamos sem ninguém, todo mundo de férias, depois começamos a pegar um monte de ouro lá também. Olha só. Aí quando nós pegamos esse monte de ouro, e também tem uma história de fé nesse meio aí. E foi muito rápido, mudou as coisas. A Salina e Santa Clara. E nesse meio, vou contar aqui uma coisa muito rápida que aconteceu comigo dentro da igreja católica. Eu estava na igreja católica, eu sempre gosto de ir na missa domingo com a minha família, todo mundo.
E aí vai os netos, vai todo mundo. A missa é 10 horas da manhã, acaba meio-dia. E nisso a gente sai, vai para um bom restaurante aí, todo mundo almoçar, conta a história. Eu viajo muito, tem muita correria, Sim. aí todo mundo conta, né? É. A Jéssica conta a história dela, Vitor, todo mundo, Thaís. E aí a gente fomos todo mundo para missa. Chegou lá na missa, como eu também sou muito pecador, todo mundo, eu tenho um negócio de ir na igreja ali na Nossa Senhora do Carmo, e eu sempre vou ali e agradeço. E eu tava assim, enjoelhado lá, pedindo perdão para Deus, muito pecado mesmo, eu tô falando. Todos nós E eu somos. ouvi um negócio no meu ouvido que é uma coisa surreal. Que ia chegar uma senhora, suja, cheirando muito forte, e que eu tinha que fazer alguma coisa para essa pessoa. E ir na casa dela. E eu falei, tô ficando louco escutar isso aqui agora, né? E eu com o olho fechado, eu vi os pés dela. Os pés sujos, assim, as unhas muito sujas, sabe? Aí tá todo mundo aqui, na hora que passou 5 minutos, chega a mulher, passa do meu lado, segurando uma sacola de lixo, assim, deve ser não sei o quê. E os pés da mulher muito sujos. Eu já tinha visto os pés dela chegar. E aquilo me deu um desespero tão grande, uma vontade de chorar, que assim, chegou a me dar um nó na garganta, mas não falei nada, fiquei ali. Falei, gente, e ela pegou e foi na frente de mim, assim, uns 10 metros mais ou menos, ainda estava meio vazia as cadeiras, o banco, e ela começou a louvar a Deus lá, cantar e agradecer e tal, e eu fiquei de olho nela. Eu falei, eu tenho que falar com essa mulher, mas não falei nada pra ninguém. E aí, Tainá, chegou a hora de dar paz. Não, aí chegou muita gente na igreja, ela deu o lugar dela. Ela ficou em pé atrás bem no corredorzinho tinha, ela ficou lá em pé, louvando. E eu nem fechava mais o olho com medo de perder ela. Porque eu sabia que eu tinha que falar com ela. Nunca aconteceu isso comigo. Já aconteceu muita coisa comigo, mas eu escutar nunca tinha ouvido. Aí aconteceu. Clarividência, né? Na hora que foi da paz de Cristo, eu falei pra Cris, vai lá, dá um abraço naquela senhora lá pra mim. Ela falou, a Cris já sentiu alguma coisa. Falei, vai lá você, dá um abraço. Não, vai lá você. Dá mais um abraço. Aí eu falei, vai lá dar um abraço nela. Aí a Cris foi lá e voltou, deu o paz de Cristo, abraçou ela, voltou e ficamos ali. Acabou a missa e todo mundo saindo pra ir pro restaurante. E eu saí junto com a Cris lá pra fora. Aí fiquei na porta da igreja. Todo mundo, o pai, vamos pro restaurante. Vai, vamos no Talaveira. Tá bom, todo mundo, eu te espero lá, beleza. E eu fiquei com a Cris ali um pouquinho. A Cris falou, Ney, você vai ajudar aquela mulher, né? Eu falei, vou. Aí eu falei assim, mas ela não saiu. Falei, Cris, fica aqui na porta cuidando dela. E eu vou caçar ela lá dentro da igreja. Voltei, tá ela lá louvando do mesmo jeito, cantando. Quando eu cheguei perto dela, ela cantou uma música tão linda no meu ouvido que eu nunca conseguiria ouvir essa música nunca mais. E ela cantou assim muito suave, sabe? E ela tinha um cheiro forte mesmo. E aí, peguei e falei pra ela assim, você precisa de alguma coisa? Não, meu filho, eu não preciso de nada, eu sou muito abençoada, Deus é bom comigo. Aí eu falei, mas você não precisa de um dinheiro? Não, eu nem gosto de político. Ela falou pra mim, não, mas eu não sou político. Aí eu falei pra ela falou, não, você não precisa de nada mesmo, nada. Eu falei, caramba, mas eu tenho certeza que Deus falou comigo, hein, Espírito Santo. Aí eu tô saindo da igreja, aí eu pensei, falei, não, vou voltar lá, não tem como, tá errado isso aí. Aí voltei lá e falei, eu queria ir na sua casa, tem como, eu posso te levar? Aí ela falou, meu filho, hoje você não pode, não tem como você me levar na minha casa, porque ontem os meninos botaram fogo na minha casa, os meninos da rua, lá onde eu moro. Eu falei, gente, caramba. Ela tava agradecendo. E aí eu, nossa, nessa hora assim me deu vontade de chorar. Você tem noção que ela tava agradecendo, me deu vontade de chorar nada. muito forte, veio que ela, nossa. Aí peguei, falei assim, tem alguém de você aqui na igreja? Ela falou assim, tem aquela moça ali, era uma sobrinha dela, uma cuiabana, meia forte. Eu cheguei lá, é sua tia, é minha tia Ana, Ney, nem me conhecia, né? É minha tia, e nós estamos aqui porque nós viemos fazer oração e vamos criar um grupo para ajudar a construir a casinha dela, porque ela vive sozinha e tal. Aí eu tava muito apertado, eu tava nesses dias sem o óleo diesel que eu tô te contando. Foi nessa época? Nessa época, eu tava sem nada, situação muito difícil, muito complicadíssima. Eu falei, mas eu vou fazer a casa dela. E aí, eu peguei o telefone da menina, ó, pra você ver como que as pessoas são difíceis de ajudar. E pouca gente... Vou falar uma frase que vocês gravam essa frase. Todo mundo aqui quer benção. Se eu perguntar quem quer benção, todo mundo vai levantar a mão. Eu quero ser, né? Mas quem que abençoa? As pessoas querem benção, mas não querem abençoar. E a prosperidade está ligada em benção. Vocês podem acreditar. Filantropia, muito. Mas é real o que eu tô falando aqui pra vocês. E aí, eu vim aprender isso depois. Eu tô falando hoje aqui, porque a gente vai refletindo na vida e tal, e aí você vai ligando as coisas. Aí peguei, na segunda-feira eu ia pro Pará. Aí eu peguei,
Já estava saindo para ir para o aeroporto, para ir para o Pará. Falei, não, mas tá errado. Eu falei que ia na casa daquela senhora. Voltei para trás, liguei para a sobrinha dela. Não, antes eu peguei o telefone dela e ela criou um grupo, ela pegou meu número e colocou no grupo. E eu peguei, fiz um texto bacana contando a história. Achei que todo mundo ia ajudar a construir a casa. Que ali, na verdade, todo mundo tinha uma oportunidade de ser abençoado. Que ali foi muita bênção na minha vida, que eu estou te falando. Aí eu contei a história bacana num texto e já fiz um depósito, assim, sem ter, de 10 mil reais. Lá na hora, na conta. Pensando assim, todo mundo der 500 reais, nós vamos construir a casa da senhora. Vamos falar que uma casa naquela época custava 70 mil reais, 60 mil reais. Uma casa simples. Simples. Conclusão, sabe o que as pessoas colocavam no grupo? Eu tô falando aqui só pra vocês terem uma noção. Ó, lá em casa eu vou trocar o vaso da minha casa, se vocês quiserem passar lá e pegar. Então, quer dizer, a pessoa quer dar o lixo da casa dela, né? Porque ela trocou o vaso dela. Na verdade, é isso aí. Porque ela podia falar, vou liberar o vaso, ou vou liberar o banheiro. Tá, aí eu peguei e fui na casa dela. Chamei a sobrinha dela no outro dia, fomos lá. Cheguei lá, uma casinha bem ruinzinha, queimou o telhado inteiro, que sapecou um pé de manga que tava lá. Aí eu coloquei no grupo, ó, tem alguém aí que mexe com construção? Apareceu já quem mexia. Não, eu vou pagar, pode ir lá limpar todo o terreno. Aí foi lá, limpamos todo o terreno. Aí alguém fez o projeto, todo mundo cobrando, não é doando, não. Aí fizeram o projeto bacana, com um banheiro já para idoso, né? Antiderrapante e tal. E eu comecei a construir. Eu mesmo comecei a fazer. Teve gente lá muito humilde que ajudou comigo. Eu acho que ajudou com muito. Quem deu 50 reais, 100 reais, talvez é o que podia. Deu tudo que podia. Talvez nem não podia. Sim. E aí eu comecei a mostrar lá em casa. Lá em casa até muito, o pessoal fala muito isso aí. Que eu falei assim, começamos a construir e começou a acontecer benção. Eu liberei o material de construção sem ter dinheiro. Pode comprar. Ia lá, liberava, tudo que precisar dessa obra pode comprar. E chegava o dia de eu pagar, Tainá, essa material de construção. Vamos falar que eu tava pegando já 1 quilo de ouro, igual eu tô te contando aí. No dia que eu pagava, eu pegava 3. Porque Deus não deve nada pra ninguém. Deus não fica devendo um centavo pra ninguém. Sim. Essa obra não poderia acabar. Você pode acreditar que eu tô te falando. E aí, foi acontecendo uma coisa mágica com nós. Quando eu entreguei a casa dessa senhora, aí eu falei, ó, vamos fazer logo na excelência. Fizemos uma casa bonitinha, comprei todos os móveis, geladeira, arrumamos tudo perfeito. A casa dela ficou tão bonita que ela não queria a casa. Meu Deus. Ela só permissão, aceitou para falar. Ela nem sabe foi eu que dei a casa e nem precisava saber. Ela acha que todo mundo quer ela só recebia a casa se fosse o padre Elias que desse a casa. Ela falar que o padre estava dando a casa. Entendi. E aí eu fui lá e o padre Elias entregou a casa para ela. E ela viveu ainda talvez uns 6, 7 anos. E sempre que nós íamos na igreja, nós via ela. Mas ela não sabia nada, não tinha ligação com a nossa família nenhuma. E toda vez que ela via o Joaquim, ela tinha um carinho especial pelo Joaquim, que é meu neto. Aí falava, esse vai ser o patrãozinho, esse vai ser o patrãozinho. Então assim, foi muito legal, sabe? E pegando um gancho rapidinho, nesse dia da igreja, tinha uma senhora muito elegante lá, muito bonita. E ela viu eu falando com a senhora e vim saindo, ela veio atrás de mim, mas eu não estava conseguindo conversar. Eu estava precisava chorar muito. Emocionado. Muito. Na hora que eu entrei na caminhonete, eu desmanchei. Eu chorei muito, aí fomos pro restaurante, aí o pessoal perguntou por que eu demorei, aí contei, todo mundo chorou também na mesa do almoço. Mas essa pessoa chegou em mim e falou assim, Ney, você conhece aquela senhora? Eu falei, não conheço, conheci agora e tal. Falou, não, porque aconteceu uma coisa muito forte comigo. Domingo passado eu estava muito depressiva, muito triste, e eu vim aqui. E chegou aqui, eu encontrei essa senhora e ela me pediu um abraço. E ela tinha um cheiro muito forte, mas quando ela me abraçou, o cheiro passou. E ela pegou e abriu o braço e cantou uma música linda no meu ouvido e falou, sente-se livre, sente voando. E ela disse que sentia voando, assim, muito. E daquela hora, fazia uma semana, ela falou, Ney, não tenho mais nada. Eu estou curada, eu não tenho nada. Falei, entra no grupo daquela menina, porque eu não conseguia conversar com ela. Eu nunca mais falei com essa pessoa. Então, assim, tem coisas na vida da gente que Deus te dá ali, passa no seu caminho, você entendeu? Não estou falando só de prosperidade de dinheiro, não. Estou falando de felicidade, de alegria. Eu posso falar para vocês que eu sou abençoado até o tutano falar igual muita gente fala. Assim, o cara que veio de nada, né? Tinha uma calça jeans. Hoje, você falar assim, hoje eu tenho, né, 3 filhos, tenho 9 netos, meus netos todos abençoados. Sim. Meus genros são bons, né? Minha nora é boa. E todo mundo junto. Todo mundo junto, unido. E Deus foi tão bom comigo. Deus foi tão bom comigo, colocou todo mundo no mesmo condomínio, todo mundo mora praticamente na mesma rua, cada um tem sua casa, a netaiada vai lá dormir com a Cris, vai tomar café da manhã, chega nego de bicicleta. Então assim, tem bênção maior do que isso? Não. E fora isso aí, Deus me honrou financeiramente. Você tem problema, Ney? Muitos. Você passa apertado? Muitos. Por quê? Porque eu que sou doido.
Deus já não aguenta mais socorrer eu. Sai comprando tudo, quer fazer tudo, quer criar riqueza, gerar emprego, gerar renda, né? quer prover. Nós acabamos abrindo uma igreja lá em Santo Antônio, nós temos uma obra muito legal lá. Isso aí, uma obra, tanta bênção, né, acontecendo. e temos uma obra muito bacana no Hospital de Poconé, nós bancamos o Hospital de Poconé 100% os partos, porque assim, meninas de menor, o pessoal sofre muito, e medicamentos 100%, e fora isso nós temos um trabalho nas casas também, nós temos pessoas que visitam a casa, assistente social. Para falar quem que precisa, muita gente precisa. Mas merecer é poucos que merecem. Então você tem que ir na casa das pessoas. Eu estou falando muito aqui de Deus, mas é o seguinte, é porque eu adoro eu tirar um tempo meu para ir visitar as pessoas em Poconé. E se andar nas casas. E as pessoas já acostumou, sabendo quando eu vou fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente sempre faz. Nossa, mas se você ver as histórias das pessoas, vocês vão ver o tanto que nós somos abençoados. Sim, mas exatamente. O tanto que nós somos abençoados. As pessoas precisam visitar as casas, não é o abrigo de velhos, né? Tem que visitar tudo. Mas você vai ver as pessoas que estão vivendo ali o dia a dia, normal. Eu fui na casa de uma mulher com 30 e poucos anos, com 7 filhos. Aí tinha um de 2 anos, vou falar um de 4. A de 4 tá com o de 2 pendurado aqui, olhando para cima. Será que tá acontecendo aqui em casa, não é verdade? Você vê no brilho do olho das crianças, assim. Mas você vai na geladeira, tudo vazia. A pessoa puxando o gato da energia do outro, porque um fio, porque tá com a energia cortada há 3 meses. O marido tá sem emprego, a mulher sem dente, a mulher que você vê uma mulher bonita. Mas, coitada, nem lembra quando ela foi no salão. Não existe isso aí, certeza absoluta. Aí você olha, nossa senhora, então assim, nós somos... Mas você vê, né, não é só o doar o dinheiro, né, ele doou o tempo, né, porque só o tempo de ir também nas casas, de visitar, de buscar... Eu sei que o nosso tempo aqui é pouco, mas é muitas histórias. Mas, Ney, não é à toa que o livro vem contar uma história de ouro. Então, agora conta essa história do livro pra gente. Uma história de ouro, porque a gente te conhece há muito tempo, Sim. mas eu nunca conheci esse lado seu. Que maravilhoso você poder trazer para o podcast isso para muitas pessoas ouvirem, porque as pessoas sabem a história do Ney, que é bem sucedido, né? O Ney que tem uma família maravilhosa, o Ney que é o cara do ouro, né, no nosso Mato Grosso, mas ninguém sabe de onde veio. E você conseguiu construir tudo isso porque você também foi moldado, e Deus lapidou demais, né? Usou muitas pessoas, usou muitas situações. Levou você ao fundo do poço ali durante muitas vezes. Eu acho que é importante, senhora, conhecer o fundo do poço. Sim. Não é para todos, mas é importante conhecer o fundo do poço. Eu tô falando no geral, talvez até emocional, tudo, entendeu? Num modelo geral. Eu acho que tem que conhecer o fundo do poço. Senão a gente não cresce, né? Não cresce. E o livro conta a minha história, por quê? Da onde nós saímos, para onde nós chegamos, que eu acho que é muita bênção de Deus. E aqui tem muitas histórias, mas eu garanto que está só a metade das histórias bem resumida. Porque tá pequeno. Porque nós passamos muita dificuldade, muita loucura, muita vontade de vencer. Então, assim, aqui é a história de um cara doido mesmo, que tinha vontade de... E acho que para vencer quem sai do nada é quase do impossível mesmo. Porque até eu vejo que é mais difícil vencer o sistema do que vencer a crise. Porque nesse meio também vai aparecer o sistema que quer te ferrar. Ou que não acredita que você ganhou honestamente, que vai pra cima de você, é muita coisa. Se for falar, vocês... Então, assim... Desanima. Né? Ô, Ney, o seu pai, ele faleceu, você tinha quantos anos? Tinha 16 para 17 anos. Você já pensou assim, ó, você tá honrando muito seu pai, né? Porque você tá escrevendo uma história e imagina se seu pai hoje estivesse assistindo a sua vida, Ney. É verdade. Olhando pra você. É isso mesmo. Não é? Se pudesse... Até encontrar com ele de frente para ele, assim, sentir, né, essa vibração, assim, não sei, você imagina o que você até falaria, assim, para ele? Com certeza. E, assim, meu pai, eu comecei, tem coisa na vida que a gente tem que aceitar, né? Então, não é perder meu pai, porque meu pai era caminhoneiro, meu pai é um homem muito honesto, muito trabalhador, mas a cabeça era pequena. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar com meu pai de caminhão. Eu, com 16, 17 anos, já era motorista de caminhão e já ia pra estrada. E eu pegava a carteira de motorista do meu irmão, tirava a cópia para fazer a viagem. E nisso, meu pai falava no caminhão, às vezes eu viajando com ele e tal, eu gostava de estar grudado com ele. E ele falava, Ney, você tem que estudar, talvez você larga a mão de caminhão, você tem que ser piloto de avião, ele falava, entendeu? Então esse negócio de eu ter aprendido a pilotar foi mais, eu acho que isso aí... Pra honrar isso também, né? Eu acho. E que tá na veia, porque querendo ou não, piloto de caminhão e de avião, não importa, é piloto, né? Mas que bom que seu pai falou isso também, porque ele plantou, sim, meu pai era, é verdade. Porque ele tinha um lado dele, porque era o que ele via, o que ele vivia, né, e você...
E para resumir aqui, a história de garimpo é o seguinte: um dia que você estiver animado, quiser ir lá na minha fazenda passear, lá no Pará, convidar o Renê, convidar vocês, eu vou levar vocês num garimpo de verdade para vocês fazerem uma filmagem lá, para vocês saberem o que é o garimpo e a dificuldade que é aquilo. É lá, tem um garimpo que chama Garimpo do Patrocínio, que é vizinho da minha fazenda. Foi o garimpo que produziu mais ouro que a Serra Pelada. Então você tem uma noção do que é. O nego fala Serra Pelada, Serra Pelada. A Serra Pelada é maravilhosa, mas foi uma serra que deu ouro. Lá é um garimpo inteiro. E lá viveu os garimpeiros mais ricos do mundo, acho. Os que mais pegaram ouro no mundo. Mais ricos não, quase todos morreram pobres. E é muito legal você ir no garimpo e você ver uma curtela daquela. O que é essa curtela? Imagina uma curtela de pau a pico lá, de 70 anos, que é cabaré, comércio, cabaré, né? Só que um lugar que ninguém mata ninguém, que ninguém não tem não tem roubo, não tem nada. E vocês vão ver as pessoas também sofridas, mas está ali iludido em volta do ouro e não sai daquilo ali, e está naquilo ali. Então, assim, estão convidados uma hora para participar. Falar um pouco mais sobre o garimpo mesmo, na hora que vocês quiserem. Estão convidadas. Ou até aqui em Poconé, fazer uma visita aqui, uma mineração. Vocês estão convidadas. Ney, eu tenho certeza que esse livro também pode inspirar muitas pessoas, né? Porque é uma história que... Porque muita gente, às vezes, não vai conseguir acessar para ouvir isso. Tomara que até nosso episódio chegue para muitas pessoas. Sim, com certeza. É um pouquinho só do que você é. Só que aqui um livro, assim, a gente tá vendo o tanto que ele é grosso, mas igual você tá falando, podia ter muitas coisas, mas através desse livro... pode abençoar muitas famílias, porque a pessoa vai ler também e pensar, eu posso. Eu posso, eu consigo. Não é eu consigo, E é isso que eu tô falando pra você. Muda o falar, né? Toma muito cuidado com o que fala. Muito cuidado. Crenças, Crença, liberar. E as crenças, tem que se libertar de algumas crenças. Gente, olha, nós estamos nos sentindo lisonjeadas de primeira mão aqui. Primeira mão. Esse livro aqui. Estamos muito felizes de trazer esse presente aqui. Eu acho que Ney tá trazendo esse presente para Mato Grosso, para o mundo, né? Que ele conta a história dele, uma história de ouro. Então, é a trajetória dele como garimpeiro, como ele saiu da extrema pobreza para se tornar um dos principais mineradores de ouro do Brasil. Que lindo, né? Com esse coração enorme. Posso contar um pedacinho mais aqui? Claro que pode. Detalhezinho, só pra você entender. Que vai ficar o que é o cara ser louco. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se não é loucura. Quando eu comprei a Salinas, ela tinha um problema em Nova York. E eu sou um cara que estudei muito pouco, não falo inglês, cuiabano, com muito orgulho. E eu tinha um advogado que fala muito bem inglês. E aí nós fomos para Nova York. E eu fui lá e nós fomos atrás de pegar um dinheiro emprestado. Você já viu alguém pegar dinheiro emprestado fora do Brasil? Em outra língua. Sem falar o inglês. E sem dar garantia? Meu Deus. É do impossível? É meio impossível. E aí eu vou contar a parte mais impossível ainda. E eu cheguei lá, num fundo, o cara virou meu amigo hoje, inclusive trabalha comigo. O cara, o chefe do fundo, o presidente. E eu cheguei lá, eu falei pro cara, eu vou contar uma história minha pra vocês, se vocês prestarem atenção, entender a história, você vai me emprestar o dinheiro. Mas é impossível você me emprestar o dinheiro. Você tem que querer muito pra me emprestar. O cara falou, conta a sua história, 1h30. Eu não falo inglês, ainda tenho que traduzir, mas o cara é muito bom em inglês. Quando eu contei a história pro cara, o cara falou, gostei da história. Quanto você quer emprestado? Eu falei, eu quero 10 milhões de dólares na época. Eu precisava de mais, mas eu falei 10 porque eu achei que já era exagero, já é exagero até. O cara falou, Ney, eu gostei da sua história, se você não estiver mentindo, eu vou te emprestar o dinheiro. Então tá bom. Eu precisava acreditar naquilo. Falou, vou mandar 3 homens meus, vai pro Brasil, vai ficar lá com você, vai levantar tudo. Se você estiver falando a verdade, eu vou te emprestar os 10 milhões. É impossível te arrumar o dinheiro. Mas se tudo que você contou for verdade, eu vou te emprestar o dinheiro. Eu vou dar jeito de convencer o pessoal a te emprestar o dinheiro. Tá bom. E eu precisava muito acreditar nisso. E ele mandou os 3 caras e ficou uns 90 dias aqui. E com 90 dias veio o cara aqui, chama Joey. Joey chegou aqui, olhou tudo e falou, Ney, tudo que você contou é verdade, você só mentiu numa coisa. Eu falei, o que foi? Enquanto você vai precisar. Você falou pra mim que precisava de 10 milhões de dólares. Eu falei, eu pensei que ele ia me emprestar 5. Falei, é muito mesmo. O valor que você falou, a única coisa que você mentiu foi no valor. Você não precisa de 10, você precisa de 20. E eu vou te emprestar 20 milhões de dólares. Que é isso, hein? Você acredita? E ele me emprestou os 20 milhões de dólares. Foi quando eu transformei a Salina, que eu falei que virou uma grande mina. E através deles, nós demos muito lucro para esse fundo. E esse fundo, a BlackRock, que é o maior fundo do mundo,
E a BlackRock comprou esse fundo Investiu, pequeno né? por causa disso. E no final a BlackRock comprou as salinas minhas. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, a Quem gente tem que acredita acreditar nos sempre sonhos, não é verdade? É alcança. isso aí, tem que acreditar. Não, eu acho que eu vou passar uns meses lá, eu vou falar pra Cris que eu vou alugar uma casa perto da sua casa. Vou passar uma temporada Mentoria. lá, vou fazer uma mentoria com Não, você. Jéssica Não, nós sempre estamos aqui, já posta. passamos. Não, Jéssica sempre posta assim, tipo, ela e Ney, assim, no carro, ou algum dia que ela foi trabalhar com ele, alguma coisa, e ela sempre fala assim, quanto aprendizado, né? De estar do lado, de estar Obrigado. De escutando, aprender, né? Sorte é nossa que nós podemos, né? E aprender. assim, ao lado de um grande homem, falam, né, que ao lado de um grande Tem homem que ter sempre uma grande- existe uma grande mulher, Com né? certeza absoluta. Mas eu vou quebrar isso, tá? Cris, maravilhosa, mora aqui, ó, no meu coração. Com Ela certeza, Ney Sim, com certeza. não estaria onde está, né? Sem Sem a esse Cris. apoio. Sem você. Então a gente dá todo esse mérito também para ela, porque ela Sim, fica às sim, vezes sim. nas escondidas, uma mulher tão simples. Aliás, vocês, né, a família toda de vocês, né, tem uma simplicidade, assim, uma humildade. Um amor, um carisma. E a Cris é linda, né? Linda de beleza por dentro, por fora. Verdade. E eu quebro isso de que ao lado não é ao lado, é atrás de um grande homem. E assim, tem aquela coisa, ai, por que atrás? É atrás, porque com certeza atrás ela foi te guiando com sabedoria. Eu posso falar uma coisa aqui com muito orgulho da Cris. A Cris é uma mulher de oração. Muito. Então, assim, atrás do homem, ou do lado, ou na frente, tem que ter uma grande mulher. É isso aí. Eu acordei muitas noites e a Cris orando com a mão nas minhas costas. É verdadeiro o que eu tô te falando. Então, assim, a Cris nunca desistiu. E hoje, a Cris está ensinando os netos a viver nesse caminho. Porque Jéssica, Thaís, Natan é da igreja, assim. Sim. Segue esse caminho, sabe? Sim, são exemplos. Então, assim, eu não vejo como vai dar errado nessa outra geração minha. Por quê? Porque tá ligado com Deus, na igreja. Isso é muito legal. Já tem até o projeto dos meninos lá na casa de Jéssica, já né? de oração, Coisa linda. tudo. Isso aí. Então é muito legal. Ney, assim, foi maravilhoso ouvir você. A gente Muito espera mesmo. que... Uma aula pra Uma gente. aula, uma mentoria aqui. Ah, que é isso. A gente espera que essa mensagem possa tocar muitos corações, como os nossos foram tocados, né? A gente se emocionou aqui, segurou, né? Eu já tinha me emocionado lá no aniversário dele, foi de 50 anos, 50 né? anos. Que você contou um É pouquinho verdade, da história, é. sua mãe também subiu no palco, contou um verdade. pouquinho da história É. do chinelo, É da calça verdade. jeans. Me emocionei lá aquele dia, me emocionei hoje de novo, né? Muito linda a história de superação, né? É muito legal. Eu falo porque a gente passa tanta coisa, né, Ney? Todos Muita nós. Fala coisa. assim, meu esposo que tá ali até sentado, ele sabe. A gente constrói junto todo dia, né? Todo dia. Não sei, vou falar, beleza, muita gente já nasce rico, já vem com muita coisa, mas no dia a dia você construir, às vezes você vai dormir e você fala, cara, será que eu tô fazendo certo? O que vai acontecer da minha vida, né? Eu tô... Nossa, não Senhor, pode dar me tira errado, né? dessa. Você isso fala, aí. meu Deus, eu tô É isso fazendo aí. tanta coisa. Me tira dessa, e aí aparece uma coisa e você faz, e Deus mostra e provoca, né, que você tá mexendo com tanta gente. Agorinha a gente escutou o Rafael aqui falando os relatos Sim. dele de força do Espírito Sim, sim, Santo. sim. Né? Hoje o nosso estúdio tá aqui ungido mesmo, com tanto amor do Espírito verdade. Santo, porque são histórias de sucesso, de superação, e a gente consegue aquecer os corações, sabendo que tudo é possível, se você acredita, se você crê. Mas se você viver tudo isso que você me contou agora, na sua casa, na casa da Tainá, na minha casa, seja onde for, isso é muito bom. Você pode ter certeza que no final é muito gratificante. Nós temos que ter desafio mesmo, tem que acordar o dia, tem que ter problema. Não existe essa vida maravilhosa, não tem lugar nenhum escrito isso aí. Quem pega tudo pronto, normalmente, às vezes é depressivo, ou tem problema com a família, ou tem problema... Então, assim, o dia a dia, a garra, a luta é muito legal. Isso aí Que muito normal. É o custa gás, aquilo que né? muito vale. Vale, com certeza. Eu concordo 100%. Obrigada, né, tá? Acho que Obrigada, de fechamos com chave coração. de Foi ouro. maravilhoso. Com certeza, com chave de ouro. Com chave Falamos- de Gente, ouro. o lançamento do livro vai ser agora em novembro, hein? Falamos um pouco de ouro. Vai falando bastante de Deus, é o principal, né? Sim, que É é o o nosso ouro. ouro. É o ouro, nosso Esse ouro. é o principal verdade, ouro, né? Acho que essa é a verdade. maior história de ouro, né? Bom, fica aqui, em breve vai ter novidades aí Então vai ter do novidade livro, lá vai do sair. aeroporto. Vou mandar um convite pra vocês. Isso que nós nem falamos sobre o aeroporto, né, Ney? Mas Verdade. tudo Ah, bem. não Fica vai para ter- uma Se próxima. for contar a história aqui, não fica o dia inteiro. Então fica para tem uma que ler o livro. próxima Uma edição. próxima edição para trazer. Vamos Gente, lá. é isso. Se você aí amou esse episódio, assim como nós também amamos, nos emocionamos, né? A Ney tinha que deixar uma mensagem. Então deixa, é verdade, que daí que vai fechar o episódio. Aqui, Porque ó, foi nessa tão câmera. forte esse episódio que eu acho Eu que tô você com Nossa, mas aí eu nem imaginei deixar a mensagem. Ué, vem do seu Para as pessoas coração que agora. estão te assistindo,
que você possa inspirar, que você possa levar uma palavra. A mensagem que eu posso deixar é o seguinte, gente, quem tem que acreditar na gente é a gente mesmo. Você contar seus sonhos para as pessoas, falar que você vai fazer, que vai acontecer, você vai ser criticado, as pessoas vão achar que você está louco. E, então, assim, você tem que acreditar em você. Acredita no seu sonho, no seu, né? Faça acontecer. Não vai ser fácil. Mas se você acreditar em você e nos seus sonhos, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Vai ser possível. Deus vai abençoar. Vai acontecer e vai ser possível. Você Amém. tem rede social? Tenho. Como é que é? Valdinei M. Souza, tudo emendado. Hein? É. Valdinei A gente Mauro tem de que colocar Ney, o rei do ouro. Meu e-mail, na verdade, todo mundo fala, Ney, você tem uma imagem negativa com esse e-mail. Ney Garimpeiro. Ney Garimpeiro. Garimpeiro. E no meu avião também eu sempre escrevo, Ney Isso Garimpeiro. aí, Ney Garimpeiro. Eu tenho orgulho de onde eu vim. Isso, Claro. Você entendeu? E assim, né, o pessoal fala do garimpo, mas não sabe o que é o garimpo. O garimpo é cheio de gente trabalhador, pessoas que amanhecem 4 horas da manhã trabalhando. Então lá, né? E o garimpeiro, ele é muito barriga cheia. Barriga cheia que eu falo, se ele tiver com ouro, todo mundo tem. Não tem miséria. Se chega um no barraco dele, come um, se tiver 100, come 100. E se ele tiver com ouro também, você pode ter certeza. Vai falar igual palavra, não tem puta pobre, nem garçom com cara feia. Amei. Então é a história de garimpeiro. Não, São muitas. maravilhoso, maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Você que amou, curte, compartilha. Envie esse episódio para o máximo de pessoas para poderem ouvir essa história, também se inspirarem, né? Tá? Como nós aqui estamos cheias, né? Cheias de inspiração, do Espírito Santo. De amor, É isso de aí. alegria, de esperança, É isso né? aí. Porque a esperança, principalmente, sabendo que quem acredita sempre alcança. Eu Eu posso. estou mereço. saindo desse episódio rica. Riquíssima. Obrigada. Até o próximo episódio. E terminando com uma frase, então. Pode ser. Multiplica, Senhor. Multiplica. Amém. É. Glória a Deus. Obrigada, Ney. Nós estamos usando muito essa frase agora, Obrigada, sabe? Lá em obrigada. casa. Tudo, multiplica, Senhor. Não é verdade? É. Seja bênção, seja o que for, alegria, multiplica. Multiplica. Né? Obrigado pelo caneco.